Desde a divulgação dos jogos da Loteca, algumas partidas mudaram completamente de cenário. Desfalques importantes alteram o equilíbrio de vários confrontos. E muita gente ainda vai jogar sem considerar isso. Aqui você vai ver quem perde mais com as ausências. Quem quase não sente onde isso muda o risco do jogo. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora se acomoda aí. Pega o bloco de notas que vai começar a análise dos desfalques da Loteca. Jogo 1, Atlético Mineiro e Flamengo. Motivação: o confronto carrega peso direto na parte alta da tabela, com as duas equipes brigando por posições estratégicas que influenciam. Classificação continental. O Atlético Mineiro, impulsionado pelo fator casa e necessidade de afirmação diante de um adversário direto, enquanto o Flamengo entra pressionado por manter regularidade. Fora de casa em jogos grandes, o cenário mostra um Atlético com motivação mais voltada à imposição territorial e resposta ao seu torcedor. Elenco: o Atlético Mineiro tende a utilizar uma base titular consistente com PEIs mantidas, enquanto o Flamengo, mesmo com elenco mais profundo, frequentemente sofre oscilações na intensidade quando há rotação ou desgaste acumulado. O equilíbrio técnico existe, mas a coesão do Atlético em casa pesa mais no contexto imediato. Emocional. O Atlético Mineiro apresenta um ambiente mais estável atuando em seus domínios, com confiança elevada quando enfrenta concorrentes diretos. Já o Flamengo costuma carregar maior pressão externa e interna em jogos desse porte, o que pode gerar momentos de instabilidade ao longo da partida. Histórico: o confronto entre as equipes costuma ser equilibrado. Porém, o Atlético Mineiro tradicionalmente se fortalece como mandante nesse duelo, conseguindo impor ritmo e dificultar o jogo do adversário. O histórico recente em casa reforça essa tendência de maior controle do time mineiro. Imprensa local: a leitura predominante da imprensa mineira aponta um Atlético mais consistente dentro de casa e preparado para confrontos diretos, destacando intensidade e apoio da torcida como fatores determinantes, enquanto a imprensa carioca ressalta a qualidade do elenco do Flamengo, mas também evidencia irregularidade fora de casa e oscilações defensivas em jogos exigentes. Desgaste: o Atlético Mineiro chega em condição física mais equilibrada, com menor acúmulo recente de partidas intensas. Frequentemente entra nesse tipo de confronto, vindo de sequência mais pesada. Desfalques: o Atlético Mineiro tende a sofrer menos impacto estrutural com ausências pontuais, mantendo padrão de jogo definido, enquanto o Flamengo, quando privado de peças importantes, perde encaixe coletivo e sofre principalmente na recomposição e organização defensiva. Próximo jogo: o Atlético Mineiro não apresenta pressão imediata de um compromisso mais decisivo na sequência, permitindo foco total neste confronto direto. Já o Flamengo costuma ter calendário mais exigente e estratégico, o que influencia a gestão de esforço e intensidade, além do peso da tabela que exige pontuação constante, mas pode gerar abordagem mais cautelosa visando preservar desempenho global. Conclusão: o Atlético se impõe como equipe mais preparada no contexto geral do confronto, reunindo melhor equilíbrio entre motivação, estabilidade emocional, menor desgaste e vantagem de mando, enquanto o Flamengo apresenta oscilações relevantes que impactam diretamente seu rendimento fora de casa. O cenário aponta a vitória do Atlético com controle do jogo e superioridade nos momentos decisivos. Placar plausível: 2-1. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Bahia e Santos. Motivação: o Bahia entra com forte impulso competitivo,
buscando consolidar posição na parte superior da tabela e transformar o mando de campo em vantagem direta, enquanto o Santos carrega a necessidade de recuperação e estabilidade dentro da competição, o que eleva sua urgência. Porém, o fator casa e a consistência recente tornam o Bahia mais alinhado com o peso imediato do confronto. Elenco: Bahia apresenta uma base titular mais estável e com maior continuidade de jogos, favorecendo entrosamento e execução tática, enquanto o Santos ainda demonstra oscilações na formação e dependência de peças específicas, o que compromete a regularidade coletiva ao longo das partidas. Emocional: Bahia vive um ambiente mais positivo, sustentado por resultados recentes, consistentes e confiança crescente diante da torcida. Já o Santos apresenta sinais de instabilidade emocional, com pressão externa influenciando diretamente o comportamento da equipe em momentos decisivos. Histórico: o confronto não apresenta domínio absoluto recente, mas o Bahia tem conseguido impor maior dificuldade ao Santos quando atua em casa, utilizando intensidade e controle territorial como fatores determinantes. O histórico reforça a leve inclinação ao mandante no contexto atual. Imprensa local: a análise da imprensa baiana destaca um Bahia mais organizado, competitivo e em evolução tática, enquanto a imprensa paulista evidencia preocupações com a irregularidade do Santos e dificuldades de manter desempenho consistente fora de casa. O cenário midiático reforça a diferença de momento entre as equipes. Desgaste: o Bahia chega com melhor gestão física, sem sequência excessiva de partidas desgastantes, enquanto o Santos apresenta maior acúmulo de jogos e deslocamentos recentes, fator que impacta diretamente na intensidade e capacidade de sustentação durante o jogo. Desfalques: o Bahia mantém estrutura mais preservada, com ausências pontuais que não comprometem o modelo de jogo, enquanto o Santos sofre mais com perdas que afetam setores-chave, reduzindo opções e qualidade de reposição. Próximo jogo: o Bahia não apresenta um compromisso subsequente de maior peso estratégico imediato, permitindo foco total neste confronto e na consolidação de posição na tabela. Já o Santos possui necessidade de administrar esforços pensando na sequência da competição e na pressão por resultados, o que influencia diretamente na abordagem e intensidade ao longo da partida atual. Conclusão: o Bahia reúne um conjunto mais sólido de fatores favoráveis. Vantagem física e força como mandante, enquanto o Santos apresenta fragilidades evidentes no contexto geral do confronto. O cenário aponta vitória consistente do Bahia com controle das ações e superioridade ao longo do jogo. Placar plausível: 2-0. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Botafogo e Internacional. Motivação: o Botafogo entra com forte necessidade de afirmação dentro da competição, principalmente atuando em casa e buscando consolidar posição na parte superior da tabela, enquanto o Internacional também carrega ambição relevante na disputa por vagas mais altas. Porém, o fator mando e a pressão por resultado imediato colocam Botafogo com maior urgência competitiva no cenário atual. Elenco: o Botafogo apresenta uma estrutura mais estável e com maior continuidade entre os titulares, favorecendo organização coletiva, enquanto o Internacional, embora possua qualidade técnica, alterna formações e sofre com oscilações de rendimento em função de ajustes frequentes na equipe. Emocional: o Botafogo demonstra confiança elevada quando atua diante de sua torcida, sustentado por resultados consistentes nesse contexto.
Já o Internacional apresenta variações emocionais mais evidentes, principalmente em jogos fora de casa, onde a equipe tende a oscilar ao longo da partida. O confronto entre as equipes historicamente apresenta equilíbrio, porém o Botafogo tem conseguido impor maior dificuldade ao Internacional quando atua como mandante, utilizando intensidade e controle territorial como diferencial, o que reforça uma leve inclinação favorável ao time carioca. Imprensa local. A leitura da imprensa do Rio de Janeiro aponta Botafogo mais consistente e competitivo dentro de casa, destacando organização tática e intensidade, enquanto a imprensa do Sul ressalta a irregularidade do Internacional fora de seus domínios e a dificuldade de manter padrão de atuação em jogos mais exigentes. Desgaste. O Botafogo chega com melhor equilíbrio físico, sem sequência excessiva de jogos desgastantes, enquanto o Internacional apresenta maior acúmulo recente de partidas e deslocamentos, fator que impacta diretamente na intensidade, capacidade de sustentação durante o confronto. Desfalques. O Botafogo mantém sua base principal com poucas alterações, preservando o funcionamento coletivo, enquanto o Internacional sofre com ausências que afetam setores importantes, reduzindo a consistência e as opções estratégicas ao longo do jogo. Próximo jogo. O Botafogo não apresenta um compromisso subsequente de maior peso imediato, permitindo foco total neste confronto e na consolidação de sua posição na tabela, enquanto o Internacional precisa administrar esforços considerando a sequência da competição e possíveis objetivos paralelos, o que influencia diretamente na abordagem e intensidade no jogo atual. Conclusão. O Botafogo reúne melhores condições no contexto geral, com maior estabilidade, vantagem emocional em casa, melhor condição física e menos impacto de desfalques, enquanto o Internacional apresenta fragilidades relevantes fora de casa. O cenário aponta a vitória do Botafogo, com controle do jogo e superioridade ao longo da partida, placar plausível 2-1. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4, Remo e Cruzeiro. Motivação. O Remo encara o confronto como oportunidade de afirmação diante de um adversário de maior projeção, utilizando o fator casa como combustível competitivo, enquanto o Cruzeiro entra com responsabilidade maior dentro da competição, pressionado pela necessidade de pontuar e manter estabilidade na tabela. O cenário mostra um Cruzeiro com obrigação mais clara de resultado, mas enfrentando um adversário altamente mobilizado. Elenco. O Cruzeiro possui maior profundidade e qualidade técnica no grupo, com mais opções de variação tática, enquanto o Remo apresenta limitações comparativas, mas compensa com organização coletiva e intensidade, especialmente atuando em seus domínios, reduzindo parcialmente a diferença técnica. Emocional. O Remo tende a atuar com confiança elevada dentro de casa, impulsionado pelo ambiente e pela oportunidade de enfrentar um adversário mais forte, enquanto o Cruzeiro pode carregar maior pressão por resultado, o que impacta diretamente na tomada de decisão em mochês da partida. O confronto não apresenta recorrência significativa recente que estabeleça domínio claro. Porém, o contexto favorece equilíbrio quando o Remo atua como mandante, especialmente pela adaptação ao ambiente e condições locais. Imprensa local. A leitura da imprensa paraense destaca o Remo como equipe competitiva em casa, capaz de dificultar jogos contra adversários tecnicamente superiores, enquanto a imprensa mineira aponta o Cruzeiro como equipe ainda em busca de maior consistência e regularidade, principalmente fora de seus domínios.
Desgaste: o Remo chega em condição física mais estável, com menor desgaste acumulado, enquanto o Cruzeiro pode apresentar impacto de sequência mais intensa de jogos e deslocamentos, fator que influencia diretamente na intensidade ao longo da partida. Desfalques: o Remo tende a manter sua estrutura principal com poucas perdas relevantes, preservando o padrão de jogo, enquanto o Cruzeiro pode sofrer com ausências que afetam equilíbrio em setores importantes, reduzindo a eficiência coletiva. Próximo jogo: Remo não apresenta compromisso subsequente com peso estratégico elevado, permitindo foco total neste confronto, enquanto o Cruzeiro precisa considerar a sequência da competição e a importância de sua posição na tabela, o que pode influenciar na gestão de esforço e abordagem mais cautelosa ao longo do jogo. Conclusão: o cenário aponta um confronto mais equilibrado do que o peso dos nomes sugere, com o Remo utilizando o fator casa, melhor condição física e estabilidade emocional como diferenciais, enquanto o Cruzeiro enfrenta dificuldades de consistência fora de casa e maior pressão competitiva. O resultado converge para empate, como desfecho mais coerente. Dentro do contexto apresentado, placar plausível 1-1. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5: Sport Novo Horizontino. Motivação: o Sport entra com forte imposição competitiva dentro de casa, buscando consolidar posição entre os primeiros colocados e manter regularidade na briga pelo acesso, enquanto o Novo Horizontino também apresenta ambição clara na competição, mas com menor pressão imediata comparado ao mandante. O cenário evidencia um Sport mais impulsionado pela necessidade de afirmação diante de sua torcida. Elenco: Sport apresenta um grupo mais equilibrado entre titulares e opções de reposição, com maior capacidade de manter intensidade ao longo do jogo, enquanto o Novo Horizontino, apesar de organizado, possui elenco mais enxuto, o que limita variações táticas em momentos de maior exigência. Emocional: o Sport demonstra confiança elevada atuando em casa, sustentado por resultados positivos e apoio da torcida, enquanto o Novo Horizontino tende a apresentar postura mais cautelosa fora de seus domínios, com menor imposição emocional ao longo da partida. Histórico: o confronto não apresenta ampla recorrência recente, mas o Sport tradicionalmente se fortalece em casa contra equipes de perfil semelhante, conseguindo impor ritmo e controlar ações, o que reforça a tendência favorável ao mandante no contexto atual. Imprensa local: a imprensa pernambucana destaca o Sport como equipe consistente e competitiva em casa, com forte capacidade de pressão, enquanto a imprensa paulista aponta o Novo Horizontino como time organizado, porém com dificuldades em jogos fora contra adversários mais intensos, reforçando o cenário de maior protagonismo do Sport. Desgaste: o Sport chega com melhor distribuição física, sem sequência excessiva de desgaste recente, enquanto o Novo Horizontino apresenta maior acúmulo de partidas e deslocamentos, fator que pode impactar na intensidade principalmente na segunda metade do jogo. Desfalques: o Sport mantém sua base principal relativamente preservada, garantindo continuidade tática, enquanto o Novo Horizontino pode sofrer com ausências, que reduzem sua capacidade de resposta, especialmente em setores de maior exigência física. Próximo jogo: o Sport não apresenta compromisso subsequente com peso estratégico superior imediato, permitindo foco total neste confronto e na manutenção de posição na tabela, enquanto o Novo Horizontino precisa considerar sequência da competição e a importância de somar pontos de forma equilibrada, o que pode influenciar em uma abordagem mais conservadora ao longo da partida.
Conclusão: o esporte apresenta superioridade clara no conjunto das evidências. Com maior força como mandante, melhor equilíbrio emocional, condição física mais favorável e elenco mais consistente, enquanto o Novo Horizontino tende a encontrar dificuldades para sustentar intensidade fora de casa. O cenário aponta a vitória do esporte com controle do jogo e domínio territorial. Placar plausível 2-0. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7, Corinthians e Vasco. Motivação: o Corinthians entra pressionado pela necessidade de recuperação e afirmação dentro da competição, especialmente atuando em casa, onde precisa transformar o apoio da torcida em resultado. Enquanto o Vasco também carrega forte urgência por pontuar, principalmente em função da posição na tabela. O cenário mostra duas equipes motivadas, porém o fator casa intensifica a obrigação do Corinthians. Elenco: o Corinthians apresenta um elenco mais qualificado em termos de peças individuais, com maior capacidade de decisão em momentos pontuais, enquanto o Vasco possui um grupo mais limitado e dependente de organização coletiva para equilibrar o confronto, o que reduz sua margem de resposta em situações adversas. Emocional: o Corinthians tende a atuar sob pressão, mas também com maior intensidade emocional diante de sua torcida, podendo transformar esse fator em energia competitiva, enquanto o Vasco apresenta instabilidade emocional, especialmente em jogos fora de casa, onde costuma oscilar ao longo da partida. Histórico: o confronto entre as equipes historicamente apresenta equilíbrio, mas o Corinthians costuma se impor quando atua como mandante, conseguindo controlar o ritmo e limitar as ações do adversário. O histórico reforça leve vantagem ao time paulista nesse contexto. Imprensa local: a imprensa paulista aponta o Corinthians como equipe pressionada, mas com potencial de reação dentro de casa, destacando a necessidade de postura mais agressiva, enquanto a imprensa carioca evidencia as dificuldades do Vasco, fora de seus domínios e a irregularidade ao longo da competição. Desgaste: o Corinthians chega com condição física relativamente controlada, sem acúmulo extremo recente que comprometa desempenho, enquanto o Vasco pode apresentar maior desgaste devido à sequência de jogos e deslocamentos, impactando diretamente na intensidade ao longo da partida. Desfalques: o Corinthians, mesmo com eventuais ausências, mantém estrutura competitiva pela profundidade do elenco, enquanto o Vasco sofre mais impacto quando perde peças importantes, reduzindo sua capacidade de posta e consistência tática. Próximo jogo: o Corinthians não apresenta compromisso subsequente com peso estratégico superior imediato, que exija preservação significativa, permitindo foco total neste confronto e na necessidade de pontuar, enquanto o Vasco precisa administrar sua situação na tabela e sequência da competição, o que pode influenciar em uma abordagem mais cautelosa e reativa. Conclusão: o Corinthians reúne melhores condições no conjunto geral das evidências, com vantagem de mando, elenco mais qualificado, maior capacidade de imposição e cenário emocional que favorece reação. Enquanto o Vasco apresenta limitações fora de casa e instabilidade ao longo do jogo, o desfecho aponta a vitória do Corinthians com controle das ações. Placar plausível 2-0. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Grêmio e Coritiba. A equipe do Grêmio entra com forte necessidade de afirmação dentro da competição, especialmente jogando em casa, onde historicamente constrói seus resultados mais consistentes, enquanto o Coritiba busca pontos importantes para se afastar de zonas incômodas.
o que eleva um nível de competitividade. Mas não iguala a pressão por protagonismo do mandante. O elenco do Grêmio apresenta maior profundidade e qualidade técnica, com opções capazes de manter o nível durante o jogo, enquanto o Coritiba tende a ter mais limitações, principalmente na reposição de peças, o que impacta diretamente o rendimento coletivo ao longo da partida. O aspecto emocional favorece o Grêmio, que costuma crescer diante de sua torcida e apresenta postura mais confiante, enquanto o Coritiba carrega instabilidade emocional, típica de equipes que oscilam resultados, o que pode refletir em momentos de insegurança durante o jogo. No histórico recente do confronto, o Grêmio apresenta vantagem, especialmente atuando em casa, onde impõe seu estilo e costuma controlar o ritmo da partida, dificultando a reação do adversário. A imprensa local aponta um ambiente mais sólido no lado do Grêmio, com confiança no trabalho e expectativa de imposição dentro de casa, enquanto no Coritiba maior cobrança por resultados e ajustes táticos, indicando um cenário de pressão mais evidente. O desgaste físico pesa mais para o Coritiba, principalmente considerando sequência de jogos e deslocamentos, enquanto o Grêmio tende a chegar em melhores condições, favorecendo intensidade maior ao longo dos 90 minutos. No desfalque, o Coritiba sofre mais impacto quando perde peças importantes, pois tem menor capacidade de reposição, enquanto o Grêmio, mesmo com eventuais ausências, consegue manter estrutura competitiva com alternativas no elenco. No próximo jogo, o Grêmio pode administrar melhor sua estratégia, já que a posição na tabela exige consolidação de pontos dentro de casa e não permite relaxamento. Enquanto o Coritiba, pressionado pela tabela e com compromissos seguintes relevantes, pode adotar postura mais cautelosa, priorizando não se expor excessivamente, o que influencia diretamente na dinâmica da partida atual. Conclusão: o Grêmio se impõe com superioridade técnica, melhor momento emocional e força como mandante, enfrentando um Coritiba mais limitado, pressionado e com menor capacidade de resposta ao longo do jogo, consolidando vitória consistente do time da casa. Placar plausível, 2-0 para o Grêmio. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Osasuna e Sevilla. O Osasuna entra com motivação elevada atuando em casa, onde tradicionalmente se impõe com intensidade e busca consolidar pontos importantes na tabela, enquanto o Sevilla vive cenário de oscilação e necessidade de recuperação, o que gera urgência, mas não necessariamente estabilidade competitiva. O elenco do Sevilla possui maior qualidade técnica nominal e opções mais experientes. Porém, a irregularidade coletiva reduz o impacto dessa superioridade. Enquanto o Osasuna, mesmo com peças mais limitadas individualmente, apresenta maior coesão e funcionamento coletivo consistente dentro do seu modelo de jogo. No aspecto emocional, o Osasuna demonstra confiança quando atua em casa, com postura firme e competitiva, enquanto o Sevilla apresenta instabilidade emocional, refletindo sequência de resultados irregulares e pressão interna, o que interfere diretamente no desempenho em momentos decisivos. O histórico do confronto aponta equilíbrio, mas com tendência de jogos duros e truncados, especialmente quando realizados no estádio do Osasuna, onde o mandante costuma dificultar o jogo e reduzir espaços. A imprensa local destaca o Osasuna como equipe organizada e competitiva dentro de sua realidade, com forte apoio da torcida, enquanto no Sevilla há críticas à inconsistência tática e à dificuldade de manter regularidade, reforçando um ambiente de maior cobrança.
O desgaste físico não pesa de forma significativa para o Osasuna, que tende a manter intensidade alta, enquanto o Sevilla, com calendário mais exigente e jogos recentes, pode apresentar queda de rendimento ao longo da partida. No desfalque, o Sevilla sofre mais impacto quando perde peças importantes, devido à necessidade de reorganização tática, enquanto o Osasuna, mesmo com ausências pontuais, mantém padrão de jogo mais estável. No próximo jogo, Sevilla pode ter compromisso relevante que influencia diretamente sua abordagem, podendo gerar gestão de esforço e menor intensidade em determinados momentos, enquanto o Osasuna, focado na sua posição na tabela e na necessidade de pontuar em casa, tende a manter postura mais agressiva e concentrada do início ao fim. Conclusão: o Osasuna se impõe dentro de casa com maior organização, intensidade e estabilidade emocional, enfrentando um Sevilla irregular e pressionado, o que consolida a vantagem do mandante ao longo da partida. Placar plausível, 1-0 para o Osasuna. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, Atlético Paranaense Vitória. O Atlético entra em campo com forte necessidade de afirmação dentro da competição, buscando consolidar posição na parte superior da tabela e manter consistência como mandante, enquanto o Vitória encara o confronto com senso de urgência maior, pressionado pela necessidade de pontuar para se afastar das zonas mais perigosas. O elenco do Atlético apresenta maior profundidade e equilíbrio entre titulares e banco, enquanto o Vitória depende mais de sua base principal e sofre quando precisa rodar peças. O aspecto emocional favorece o time da casa, que atua com confiança diante de sua torcida, ao passo que o Vitória carrega oscilações recentes que impactam diretamente o desempenho coletivo. O histórico do confronto aponta a vantagem do Atlético atuando em casa, onde costuma impor ritmo intenso e controlar o jogo, criando um ambiente desfavorável ao visitante. A imprensa local reforça a confiança no desempenho do Atlético como mandante, destacando organização tática e consistência, enquanto no lado do Vitória há críticas à instabilidade defensiva e à dificuldade de manter regularidade fora de casa. O desgaste físico pesa mais para o Vitória, que vem de sequência exigente e com menor capacidade de reposição, enquanto o Atlético apresenta melhor gestão de minutos e recuperação. No desfalque, o Atlético consegue absorver ausências pontuais sem comprometer o sistema, enquanto o Vitória sente mais qualquer perda, especialmente em setores defensivos e de criação. No próximo jogo, o Atlético tem compromisso relevante que pode influenciar parcialmente a intensidade, mas ainda assim a prioridade de somar pontos em casa prevalece. Já o Vitória encara uma sequência direta de confrontos decisivos na tabela, o que aumenta a pressão e pode gerar postura mais cautelosa neste duelo. A posição na tabela reforça esse comportamento. O Atlético joga para se firmar, enquanto o Vitória joga para sobreviver. Conclusão: o Atlético é superior no conjunto das evidências. Controla o jogo e impõe sua força como mandante, com vitória clara e sem margem para surpresa. Placar plausível, 2-0. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Bragantino e Palmeiras. O Red Bull Bragantino entra em campo com motivação elevada para si consolidar entre os primeiros colocados e provar competitividade diante de um adversário direto, enquanto o Palmeiras encara o confronto como parte de uma sequência exigente, mantendo foco em disputar as primeiras posições e administrar energia ao longo da temporada.
O elenco do Palmeiras apresenta maior profundidade e qualidade técnica, com opções que mantêm o nível mesmo com rotações. Enquanto o Bragantino tem uma base competitiva, mas depende mais da intensidade coletiva do que de peças individuais de reposição. No aspecto emocional, o Bragantino chega confiante jogando em casa, sustentado por boas atuações recentes, enquanto o Palmeiras mantém estabilidade emocional típica de equipe experiente, mesmo sob pressão por resultados. O histórico recente mostra confrontos equilibrados, mas com leve vantagem do Palmeiras pela consistência em jogos grandes, embora o Bragantino tenha conseguido competir bem em seu estádio, tornando o cenário menos previsível. A imprensa local destaca o Bragantino como equipe organizada e intensa, com capacidade de dificultar jogos contra grandes, enquanto do lado do Palmeiras há reconhecimento da força do elenco, mas também observações sobre possível gestão de minutos em função do calendário. O desgaste físico tende a ser mais relevante para o Palmeiras, que enfrenta a sequência mais pesada de jogos, enquanto o Bragantino chega em condição física mais equilibrada. No desfalque, o Palmeiras tem capacidade de absorver ausências sem perda significativa de rendimento, enquanto o Bragantino sente mais eventuais baixas, especialmente em setores de criação. No próximo jogo, o Palmeiras pode ter compromisso estratégico relevante que influencia diretamente a gestão de esforço e possível rotação, o que impacta sua intensidade neste confronto, enquanto o Bragantino tem foco total na competição atual, elevando o nível de concentração. A posição na tabela reforça esse cenário, com o Bragantino buscando afirmação e o Palmeiras administrando desempenho dentro de uma agenda mais ampla. Conclusão: o confronto é equilibrado, mas o contexto favorece o Bragantino pela intensidade, menor desgaste e foco total, superando um Palmeiras tecnicamente superior, porém impactado pelo calendário. Vitória do Bragantino com controle do ritmo. Placar plausível 2-1. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, Milan e Juventus. O Acre Milan entra em campo com motivação elevada em confronto direto por posições altas na tabela, tratando o jogo como decisivo para a afirmação dentro da competição, enquanto a Juventus também encara o duelo como estratégico, buscando consistência e recuperação em relação aos concorrentes diretos. O elenco da Juventus apresenta maior equilíbrio defensivo e experiência em jogos grandes, enquanto o Milan possui intensidade ofensiva e dinâmica coletiva forte, especialmente atuando em casa. No aspecto emocional, Milan chega impulsionado pelo apoio da torcida e por atuações recentes consistentes, enquanto a Juventus mantém postura mais controlada, porém ainda com oscilações que geram certa pressão interna. O histórico recente mostra confrontos equilibrados, reforçando o caráter tático do duelo. A imprensa local aponta o Milan como equipe mais agressiva e dominante em casa, enquanto destaca a Juventus como um time que sabe competir e explorar erros adversários, mesmo sem grande brilho. O desgaste físico é semelhante entre as equipes, mas a Juventus tende a sentir mais quando precisa sustentar intensidade fora de casa, enquanto o Milan apresenta melhor ritmo em seu estádio. No desfalque, ambas as equipes podem ter ausências relevantes, mas a Juventus costuma sofrer mais quando perde peça-chave no setor defensivo ou de transição, enquanto o Milan consegue manter padrão com reposições mais adaptadas ao modelo de jogo. No próximo jogo, ambas as equipes têm compromissos importantes que influenciam diretamente a gestão de esforço.
Mas o peso deste confronto direto na tabela faz com que a intensidade seja mantida alta, sem margem para relaxamento. A posição na tabela reforça esse cenário de confronto direto, elevando o nível competitivo e a concentração das equipes. Conclusão: o Milan se impõe pelo fator casa. Intensidade e momento emocional mais favorável, superando uma Juventus competitiva, porém menos consistente fora de casa. Vitória do Milan com controle do jogo. Placar plausível 1-0. Essa análise foi útil para você. Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Fluminense e Chapecoense. O Fluminense entra em campo com motivação elevada por atuar diante de sua torcida e buscando consolidar posição confortável na parte superior da tabela, enquanto a Chapecoense encara o confronto como oportunidade de somar pontos fora de casa para se afastar das últimas posições, o que aumenta seu senso de urgência, porém com menor capacidade de imposição. O elenco do Fluminense apresenta maior profundidade e qualidade técnica, com jogadores mais adaptados ao modelo de jogo, enquanto a Chapecoense depende de uma estrutura mais limitada e com menor poder de reposição, o que reduz sua competitividade ao longo da partida. No aspecto emocional, o Fluminense demonstra estabilidade após sequência consistente de atuações, jogando com confiança e controle, enquanto a Chapecoense apresenta oscilações e entra pressionada pelos resultados recentes, o que tende a impactar negativamente sua tomada de decisão em momentos críticos. O histórico do confronto favorece amplamente o Fluminense, especialmente atuando em casa, onde costuma impor ritmo e domínio territorial, criando um padrão recorrente de superioridade. A imprensa local do Rio de Janeiro destaca o bom momento coletivo do Fluminense e a consistência tática da equipe, enquanto a imprensa catarinense aponta dificuldades estruturais da Chapecoense, principalmente na transição defensiva e na manutenção de intensidade fora de casa. O desgaste físico favorece o Fluminense, que chega mais descansado e com melhor gestão de minutos, enquanto a Chapecoense vem de sequência mais exigente, com maior desgaste acumulado e menor capacidade de recuperação. No desfalque. O Fluminense mantém base sólida mesmo com eventuais ausências pontuais, sem perda significativa de desempenho, enquanto a Chapecoense sente mais qualquer ausência, especialmente em setores defensivos e de criação. No próximo jogo, o Fluminense tem compromisso relevante, mas a posição confortável na tabela permite foco total no confronto atual, enquanto a Chapecoense, pressionada pela classificação, pode dividir a atenção entre a necessidade imediata de pontuar e a sequência difícil, o que impacta sua abordagem estratégica. Conclusão: o Fluminense é amplamente superior no conjunto das evidências, com domínio técnico, emocional e estrutural, impondo o controle do jogo do início ao fim e confirmando o favoritismo. Claro, sem margem para surpresa. Placar plausível 2-0 para o Fluminense. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Atlético Goianense e Avaí. O Atlético Goianense entra em campo com motivação elevada, por buscar consolidação na parte superior da tabela e aproveitar o fator casa, enquanto o Avaí encara o confronto com necessidade de pontuar para si, afastar das posições inferiores, porém com menor capacidade de imposição fora de seus domínios. O elenco do Atlético apresenta maior equilíbrio entre setores,
com peças mais adaptadas ao modelo de jogo e maior consistência coletiva. Enquanto o Avaí demonstra limitações principalmente na criação e dependência de poucos jogadores para definir partidas. No aspecto emocional, o Atlético chega mais confiante após sequência de resultados mais estáveis, atuando com segurança e controle, enquanto o Avaí apresenta instabilidade emocional, refletindo oscilações recentes e pressão por resultados, o que impacta seu desempenho em momentos decisivos. O histórico do confronto mostra a leve vantagem do Atlético Go, especialmente atuando em casa, onde costuma impor ritmo e dificultar ações ofensivas do adversário. A imprensa local goiana destaca a solidez defensiva e a organização tática do Atlético Go como ponto forte, enquanto a imprensa catarinense aponta dificuldades do Avaí em jogos fora de casa, principalmente na recomposição e consistência ao longo dos 90 minutos. O desgaste físico favorece o Atlético, que chega com melhor distribuição de minutos e menor acúmulo de viagens, enquanto o Avaí apresenta maior desgaste recente, consequência mais exigente e menor capacidade de recuperação física. No desfalque, o Atlético mantém estrutura sólida mesmo com eventuais ausências, sem comprometer o desempenho coletivo, enquanto o Avaí sofre mais com ausências pontuais, principalmente em setores de marcação e criação, reduzindo sua competitividade. No próximo jogo, o Atlético possui compromisso relevante, mas a posição atual na tabela permite foco total no confronto presente, enquanto o Avaí, pressionado pela classificação, tende a dividir a atenção entre a necessidade imediata e a sequência da competição, o que influencia diretamente sua abordagem estratégica. Conclusão: o Atlético apresenta superioridade consistente em praticamente todas as evidências, impondo domínio tático e controle emocional, confirmando favoritismo claro e vitória segura sem margem para surpresa. Placar plausível: 2-0 para o Atlético. Se essa leitura te ajudou a entender melhor a loteca de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com um placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!